Essa é a Nossa Conversa, um podcast feito para você, planejador financeiro. Do lado de cá, eu e o Amuri vamos discutir cases, responder perguntas, explorar pontos que são muito importantes dentro desse nosso universo. De alguma forma, a ideia é oferecer um pouquinho do que nós adoraríamos ter recebido lá atrás, no início das nossas jornadas. A gente espera, de coração, que cada episódio funcione como um abraço para quando essa caminhada estiver meio solitária demais. Amigos, estamos um pouco em crise por aqui, porque percebemos que este é o penúltimo episódio dessa temporada. Em algum momento a gente acordou que seriam 8 episódios pra gente experimentar como é que isso ia encaixar na nossa rotina, como é que ia ser a recepção de vocês, e de repente tá acabando a temporada. Foi rápido, né? Quando Meu gente Deus. pensou no começo, 8 episódios, nossa, mas o que será que a gente vai, falar? Quais são os temas? E aí eu acho que a cada tema que a gente foi falando, a gente foi colocando na lista mais uns 2, assim. Então, o assunto não acaba. E, enfim, vamos lá pro 7º. E eu acho que tem também um pouquinho do que rola no grupo, né? Do Telegram. Às vezes surge algum comentário, surge alguma discussão e a gente fala, putz, a gente podia aprofundar aqui. Ou até no meio da gravação de um episódio, isso aconteceu no episódio de case que a gente fez há pouco tempo. A gente falou, a gente pode falar disso, disso e disso. E de repente a gente tá com uma lista de temas gigante. Então, pra gente tá sendo muito legal e a gente tá curioso para saber de vocês. Se vocês estão gostando do ritmo das coisas, da duração dos episódios, enfim, da dinâmica toda. Então contem pra gente nos nossos Instagrams, no grupo de Telegram, respondam a newsletter e bora pra essa discussão de hoje. Hoje, amigos, a nossa discussão vai ser a seguinte: o que a gente gostaria que tivessem contado pra gente lá atrás, quando a gente estava começando. Certo, Vi? Certo. E é engraçado porque tem um tempo de experiência, a gente já tem alguns milhares de clientes que passaram pelos nossos atendimentos, assim, mas, de certa forma, parece que um pedaço de mim nunca se desconectou com a pessoa que começou, sabe? Eu tenho um pouco dessa sensação, assim, que às vezes quando alguém comenta alguma coisa, ou na resposta da news, ou lá no nosso grupo, eu olho e falo, meu Deus, eu lembro, eu me senti exatamente assim, isso acontecia comigo. E não faz tanto tempo assim. E não faz tanto tempo, E em alguns momentos ainda acontece uma situação de... Até aqui internamente, conversando com as meninas que entraram há menos tempo, e enfim... Que eu olho e penso, eu vou falar isso aqui pra ela... Mas vai demorar um tempo pra ela poder acreditar em mim, pra ela poder absorver isso, que isso é verdade, que isso realmente acontece. Porque a gente tem uma resistência natural, né? Eu acho que algumas coisas que talvez a gente vai até pontuar hoje nesse episódio, as pessoas... eu imagino que é assim mesmo, mas eu acho que isso aqui também comigo vai pode ser diferente. Comigo vai ser diferente. Não vai acontecer. Sim, eu também. Me sinto muito assim. E é engraçado que... Aparentemente, a gente só se convence de verdade quando acontece com a gente, quando é a nossa cabeça que tomou uma paulada, né? Enfim, tomara que a gente consiga aprender com as pauladas dos outros e com os conselhos dos outros. Seria muito, muito prático, né? A gente pouparia muito tempo, pouparia muito esforço. Enfim, como a gente já gravou o primeiro episódio contando as nossas histórias e falando um pouquinho sobre esse tema, a gente achou uma boa convidar alguns amigos, algumas pessoas próximas para colaborarem e oferecerem conselhos. Então, sem mais muitas delongas, eu vou aqui dar o play no conselho do Fred Marques. Ele é consultor financeiro, tem uma presença bem forte online, então tem um Instagram super ativo, tem um canal de YouTube super ativo, ele é todo simpaticão. Claramente vocês vão perceber que produzir conteúdo para ele não é um grande esforço, então ele está sempre com uma didática muito interessante, oferecendo coisas gratuitamente. E ele deu um conselho que eu achei muito precioso e eu concordo muitíssimo com esse. Com esse eu concordo inteiramente. Com outros a gente vai fazer ponderações aqui, mas esse conselho dele eu acho muito bom. Bora pro conselho.
Olá, Muri, olá, Vivi, e principalmente olá, nosso querido público que nos ouve nesse momento. Eu sou Fred Marques, consultor financeiro há 5 anos, e o conselho que eu gostaria de ter recebido lá no início da minha trajetória é que produzir conteúdos sobre educação financeira não é suficiente para vendermos o nosso trabalho. A gente precisa deixar muito claro para o público o que exatamente a gente oferece no nosso serviço pago, quais são os benefícios, como funciona, porque o público por si só não adivinha que a gente tem algum produto, algum serviço, não é só postar o conteúdo que o público automaticamente vai pagar para nos ouvir. Nós precisamos deixar muito, muito claro que nós temos um serviço oferecido, que ele funciona de uma determinada forma e que ele oferece tais e tais benefícios. Era isso que eu gostaria de ouvir lá atrás. Eu teria pulado várias etapas e vários anos esperando que o negócio virasse se tivessem me falado isso, e é isso que eu falo para quem está começando. Eu concordo demais. Meu Deus. É Esse muito aqui é... curioso. Meu Deus do céu, achei Fatal. muito bom. É muito curioso porque a gente vê isso o tempo todo por aí em conteúdo de marketing, né? Assim, de produz conteúdo, produz conteúdo, produz conteúdo, seu cliente vai vir. E eu acho que dentro da nossa... Isso já não acontece em área nenhuma, na minha opinião, assim, mas dentro da nossa área a gente tem um desafio extra, que é porque as pessoas não sabem que esse trabalho existe. Elas não sabem como isso funciona, elas não sabem qual é o modelo. Eu pago por encontro, você vai me prometer alguma coisa, você vai me acompanhar o resto da vida. Como que é? As pessoas não sabem que isso existe. Então, acho que para qualquer área a gente precisa explicar, e talvez a gente até chega num outro momento que muita gente tem essa dificuldade de falar, de vender o seu serviço, né? De falar o que a gente faz e o que a gente entrega, e isso precisa ser feito. Infelizmente, não que produzir conteúdo seja fácil, mas só produzir conteúdo realmente não funciona. É um ponto que ele levantou que eu acho que é bem importante, tentando traduzir um pouquinho, faça ofertas, né? Deixe claro o que você está oferecendo. E aí eu acho que um ponto que eu pequei um pouquinho no começo também, eu tentei deixar claro o que eu estava oferecendo, mas ao invés de deixar claro o benefício e a transformação que aquilo era capaz de causar, eu deixava claro a logística. Então eu explicava bonitinho como ia funcionar, quais e-mails a pessoa ia receber, quantos encontros iam ser, qual ia ser o tema de cada encontro. Eu deixava isso muito bem mapeado, mas eu não estava explicando o benefício. Por que você deveria pagar por isso? Né? Que parte da sua vida que vai ser melhorada drasticamente se você topar a minha oferta? Eu tenho muitas ressalvas, na verdade, com o marketing, em especial o marketing digital. Tenho muitas questões, assim, eu acho que ele é, em alguns pontos, excessivamente manipulador, e na tentativa de ser persuasivo, a gente acaba sendo, talvez, tratando os outros de uma maneira que a gente definitivamente não gostaria de ser tratado. Mas isso não quer dizer que a gente vai ter que se fechar numa masmorra e torcer para o cliente bater na porta, porque isso não vai acontecer. Então eu acho que encontrar um meio termo entre produzir um conteúdo que entrega valor para aquelas pessoas, que talvez resolva problemas de maneira gratuita, dê uma demonstração do que você poderia fazer, é algo muito interessante, mas a gente precisa se acostumar a fazer ofertas. Acho que esse é um ponto chave que o Fred trouxe, para mim ele é muito, muito precioso. Para você é natural vender, Vi? Para mim Eu tenho um pouco mais de dificuldade de vender no digital ou para público, sabe? Para mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Mas no 1 a 1, eu posso até dizer que eu gosto disso, hein? Eu gosto, eu gosto dessa função comercial. Agora, um ponto que eu acho que é importante a gente levantar é que o conteúdo em si... bom, não sou especialista em conteúdo, né? Um pouquinho da experiência do que aconteceu do lado de cá. Mas até a forma que a gente produz esse conteúdo, ela precisa ser direcionada. Porque eu acho que no começo a gente fica muito... vou procurar aqui quais são os posts que os outros influenciadores de finanças fazem. E vou fazer posts parecidos. E a gente precisa entender que nós, planejadores financeiros,
o nosso serviço ele é um pouco diferente, assim. Então, se a gente fica muito com esse conteúdo parecido com quem quer vender uma publicidade, com quem quer chegar na grande massa, talvez a gente não vai se conectar tão profundamente com o público, com o público que a gente quer atender, com possíveis clientes nossos. Talvez a gente não vai mostrar a autoridade, a competência em alguns pontos. Então, a gente precisa ir um pouco mais fundo, mostrar a transformação do depois, mostrar o que a gente pode entregar para conseguir fazer essa conversão, para conseguir trazer essa pessoa. Que, assim, não é fácil mesmo. É um desafio que eu acho que a gente vive até hoje, de certa forma, um pouco aqui na Papo de Valor. Porque acho que há 2 anos atrás, assim, a gente recebia uma quantidade grande de pessoas, de perguntas no direct do tipo: vocês me indicam alguma consultoria financeira? E eu pensava, meu Deus, o que eu tô fazendo de tão errado? Porque por que essa pessoa veio me perguntar se eu indico alguém? Tipo, eu faço isso. E elas sempre ficavam surpresas. Nossa, você faz. Então, isso sempre foi uma métrica pra nós, sabe? Então, quando a gente foi ajustando a nossa comunicação, isso foi diminuindo. Hoje é raríssimo isso acontecer. Mas é um indicador importante aí que está sendo mal comunicado. E eu acho que vale também a gente ajustar as nossas métricas. Então, o que é esse conteúdo que faz sentido para sua construção? É um conteúdo que bomba de likes? Ou é um conteúdo que fecha 1 ou 2 clientes de consultoria? Você almeja ser um influenciador e por conta disso talvez vai viver da produção de conteúdo, ou você é um consultor financeiro que utiliza a produção de conteúdo como uma ferramenta de prospecção, uma ferramenta para se aproximar das pessoas, para fazer suas vendas, enfim, para beneficiar as pessoas. Então eu acho que tem uma distinção clara entre esses 2 pontos, assim. A Gabriela faz piada comigo bastante, né, sobre eu ser blogueiro influenciador, mas quando eu penso no que eu estou produzindo e no tempo que eu vou gastar e no que eu vou tentar, aonde eu vou tentar chegar, eu me vejo como um consultor financeiro, uma pessoa que se envolve em projetos relacionados à educação financeira e que utiliza por um acaso a linguagem da internet hoje como um apoio. Então vale refletir um pouquinho sobre isso, porque se você perseguir a métrica errada, aí você vai tá sempre no caminho errado, né? Então, acho que vale essa primeira reflexão. E, de novo, você pode, por exemplo, fazer um post no Instagram. Eu vou dar uma dica de um post que vai bombar para você. Faz uma listinha dos bancos digitais com as vantagens e desvantagens. Tem 1 zilhão de posts assim. É uma pergunta que chega toda hora. E esse post vai ter um monte de likes. Isso vai construir autoridade para você? Dificilmente. Vai fechar algum cliente novo? Dificilmente também. Então, eu acho que, complementando a dica do Fred, que eu achei muito boa, pense o seu conteúdo estrategicamente. Você não vai precisar ficar postando story todo dia, e postando carrossel todo dia, e escrevendo uma bíblia de texto todo dia. Então, utilize o conteúdo como uma ferramenta para se aproximar das pessoas, como um gancho para boas conversas. Eu acho que esse é um ponto muito bom que o Fred trouxe. E entender o digital como uma plataforma mesmo. Né? Eu acho que várias pessoas, e eu até tenho lido um pouco mais sobre isso recentemente, assim, várias pessoas sentem essa pressão de, se eu quiser ser autônomos em geral até, se eu quiser ser um bom consultor financeiro, se eu quiser crescer nessa área X, eu preciso produzir conteúdo, e tem gente que não gosta disso e não quer estar lá. Né? Então, não pense que para ser um planejador financeiro de sucesso, vamos dizer assim, você precisa ter um Instagram enorme. Até porque a gente nem consegue atender esse tanto de gente ao mesmo tempo, assim, né? Então, claro. Alinha um pouco aí essas expectativas para, estrategicamente, pensar no que faz sentido e menos buscar esse sucesso no digital de milhões de engajamento. Bora escutar o Jailon Vi. Vamos. Apresenta você ele então primeiro. Você que trouxe ele aqui, você que apresenta ele aí. Jailon, é muito curioso, porque eu conheci o Jailon final do ano passado, pessoalmente, mas eu já acompanho a Par Mais desde o início, assim, da Par Mais, porque eles sempre foram uma referência do conteúdo mais profundo, de uma linguagem um pouco mais... demonstrando autoridade, assim, e sem medo de... Acho que um ponto que a Par Mais sempre fez muito bem é de
saiu bastante conteúdo na mídia sobre um determinado assunto e eles não concordavam, eles não tinham medo de botar a cara e falar, eu não concordo por causa disso, disso, disso. Então, posicionamento sempre muito forte. E o Jailon, acho que um dos planejadores que tem essa visão humana e uma abordagem que se conecta muito com o que eu acredito, né? Enfim, a Parmais hoje está muito mais dentro da área de investimento e tem crescido a cada ano. E acho que é um bom case aí, uma boa pessoa para a gente poder escutar. Dá o play. Oi, Vivi. Oi, Amuri. Jailon aqui. Eu acho que algo que teria me poupado bastante desgaste se eu tivesse descoberto lá atrás, quando eu estava começando com a carreira como planejador financeiro, é pensar em como apresentar os resultados, em como construir o planejamento financeiro de uma forma muito simples com o cliente, usar uma ferramenta simples, uma planilha simples, se for o caso, ou um papel e uma caneta, e apresentar um relatório de forma simples, um resultado do trabalho de forma simples e bem objetiva. Eu acho que isso me pouparia bastante desgaste e tempo investido em criar planilha mirabolante ou pensar em algo que eu gosto, mas que não necessariamente é o que faz mais sentido, entrega mais valor para o cliente. E o Luiz Frankenberg, que é um dos criadores da profissão, ou uma das pessoas que trouxe o CFP para o Brasil, ele falou uma frase em algum evento que fez muito sentido para mim, que é: as pessoas muitas vezes, a maioria delas, não quer saber como o relógio funciona, às vezes não quer saber nem como olhar a hora no relógio. Ela só quer saber que horas são. Então você tem que falar para ela, você entrega muito mais valor falando para essa pessoa que horas são, do que tentando explicar como o relógio é feito. Isso fez muito sentido para mim. Jesus, eu queria me poupar de tempo essa explicação no começo, assim. Não, esse final também, mas o que ele falou no meio, tipo, aceite que as pessoas querem coisas diferentes do que você quer, né? Elas enxergam como bom planejamento, como vida financeira saudável, uma coisa diferente do que você enxerga. Teria me poupado umas esfoladas de joelho, com certeza. Sim, e eu acho que, assim, a gente tem coisa muito mais interessante na vida, né? Do que fazer planejamento financeiro e controlar para onde está indo cada coisa e ler um relatório de... Então, é natural, se existe qualquer pequena barreira para eu poder sentar e pensar se isso é difícil, se isso vai levar muito tempo... As pessoas elas vão ficar paralisadas nessa barreira. A gente tem o papel de facilitar a pessoa chegar nesse lugar, né? E não de colocar mais uma barreira. Para você ser organizado aqui, você vai ter que ler agora esse relatório de 46 páginas que eu tô fazendo para você. E essa planilha com 14 abas. E, enfim, é isso. A gente não tá fazendo planejamento financeiro pra gente, né? E engraçado que na hora que ele falou isso no áudio, agora escutando de novo, enquanto a gente grava... Eu fiquei pensando, nem pra mim, com base em que eu achava que as pessoas iam querer aquelas coisas complexas, que eu fazia lá no começo também, hoje meu planejamento, ele tá num pedaço de papel, num caderninho muito pequenininho que eu tenho, né? Um caderninho assim A5, e ele tá em uma página, frente e verso, mas é ali o planejamento da minha casa, dos meus projetos, é ali que a gente faz. Então, não faz nenhum sentido. E você acha que a gente vai ganhando a malícia para entender aonde aquele cliente quer chegar especificamente com o tempo? Porque eu vejo isso acontecendo comigo. Eu acho que quando a gente está atendendo os primeiros clientes, a gente demora até sacar o que é importante para aquele cliente. E conforme os clientes vão rodando, a gente vai passando por várias situações diferentes, a gente consegue entender, ler um pouquinho mais rápido aquele cliente. Acho que eu comentei isso em algum episódio passado. E reforço por aqui. Então tenha paciência, né? Com o tempo você vai sacar mais rápido a demanda daquele cliente. E um ponto que eu acho importante, né? Entenda o que aquele cliente está te falando, o que aquele cliente está transmitindo, para além do que ele te fala verbalmente, né? Ou que ele te escreve explicitamente. Então perceba a linguagem corporal, super importante também. Então se você está explicando um negócio e ele está passando a mão na cara ou passando a mão no cabelo e a cara dele está claramente de desespero, provavelmente você vai ter que escolher outra didática. Se você manda um documento para ele ou manda uma informação para ele e ele demora uma semana para responder, talvez isso queira dizer alguma coisa também. Não necessariamente, mas talvez. São pistas que a gente vai pescando, né?
conforme o tempo vai passando. Eu lembro de alunos que a gente vai interagindo por e-mail bastante, né? Com os alunos do Dinheiro Sem Medo, do Finanças para Autônomos. E, às vezes, com determinado aluno, eu mando um link sobre planejamento e ele demora uma semana. Aí eu mando, entenda como funciona a subordinação de debêntures. E ele responde em meia hora. Ou seja, ele parou o que ele estava fazendo e ele foi assistir, ele quis entender aquele conteúdo. Então, claramente, é uma pessoa que quer entender mais tecnicamente sobre os investimentos. Então, entender um pouquinho como é que a gente lê para além do que ele fala, eu acho que é um ponto importante também. Eu acho que é diferente. Às vezes, quando a gente fala dessa coisa da simplificação, fica parecendo que isso vai ser superficial. E não é. Né? É entender qual é o nível de detalhe e qual é o ponto do planejamento que vai puxar o restante para aquele cliente. Eu me recordo muito de uma cliente, uma amiga, inclusive. E aí, em algum momento, no começo, assim, acho que no final do primeiro ou no começo do segundo encontro, ela falou: Vivian, eu não queria saber nada desse negócio do orçamento e dos meus gastos fixos, não quero saber de nada. Eu quero que você me responda uma coisa: quanto que eu preciso investir por mês? E aí eu falei um número pra ela. Ela, médica, enfim, tinha um salário alto. Eu falei 10 mil. Fizemos as contas lá, falei 10 mil reais por mês você precisa investir. E ela falou: tá bom, é isso. Aí agora você vai me ensinar onde é que eu vou investir esse dinheiro. E, enfim, isso acontece até hoje. Inclusive, eu tenho reunião com ela essa semana e ela investe os 10 mil, às vezes aumenta um pouquinho, e é isso. Ela não precisava entrar num nível de detalhe, aquela outra coisa não interessava. Então, acho que vale a gente também entender esses pontos. Nem todo mundo quer acompanhar todos os números. A gente, enquanto planejador, eu acho que a gente precisa ter uma visão sistêmica. Era diferente se eu tivesse percebido na conversa que então agora para poder investir os 10 mil, ela vai começar a trabalhar 80 horas por semana. Eu preciso conseguir identificar isso, falar: não tá certo, vamos conversar sobre isso. Vamos colocar isso na mesa. Mas se isso não tá acontecendo, tá tudo bem, assim. Deixa eu colocar um contraponto aqui. Essa flexibilidade, essa leitura rápida para entregar o que aquele cliente está querendo, o que ele está precisando, não significa que a gente tem que ser conivente com uma estratégia que claramente pode dar errado. E eu tô com isso na cabeça. Perfeito. Porque eu atendi aluno essa semana e ele estava super angustiado sobre a portabilidade da Previdência que ele tinha que fazer. E era uma portabilidade, uma Previdência de R$ 2.400. E ele estava assim, batendo cabeça nisso, né? Porque é meio burocrático o processo, precisa pegar documento do banco, levar na corretora, precisa ter assessor, agente autônomo na corretora, é uma confusãozinha. E ele estava há semanas nisso, né? E eu falei: e o orçamento para a gente conseguir aumentar esse aporte na Previdência? Porque era um aporte super pequenininho e ele tinha condições de aportar mais. Eu falei: vou primeiro resolver a Previdência, depois eu vejo essa questão do tamanho do aporte. Faz parte da nossa função levantar a mão nessa hora e falar: olha, essa estratégia está um pouquinho trocada, né? A gente deveria colocar esforço no aumento do aporte, não nessa portabilidade que não vai mudar grandes coisas na sua vida. A gente tem que fazer, deixar tudo arrumadinho, mas esse não é o principal, né? O core da coisa. Então, só fazendo esse contraponto, mas eu acho que um ponto super válido também do Jailon e que a Vivi trouxe agora. É uma arte, né? Planejamento financeiro é uma arte. Meu Deus do céu. Não tem um checklist assim pra gente seguir. Entender esse contraponto. Eu sou capaz de dizer que quase toda recomendação que a gente vá fazer tem algum caso que ela é muito errada, sabe? Que, nossa, nesse caso, muito errado você fazer isso, você falar isso pra essa pessoa, por conta desse contexto aqui em específico. Então, é uma arte. A gente pode fazer um episódio sobre isso também. A gente pode pegar um conselho que, num determinado ponto, faz todo sentido, maravilhoso para aquela pessoa. E a gente pode achar um cenário em que aquele conselho é uma merda. Então, a gente pode brincar de achar essas antíteses dentro do processo de planejamento. Amigos, vocês vão escutar agora o Luiz. O Luiz é um amigo. A Vivi conheceu, certo, Vi? O Luiz também? Sim, conheci. A gente participou de um bate-papo juntos. Eu conheço o Luiz já há alguns anos. E eu acompanhei a formação da Crescento, que é a consultoria do Luiz. Luiz é um cara absurdamente inteligente, super experiente, veio do mercado corporativo, estava acostumado a fazer valoração de ativos. E hoje a Crescento faz a gestão de patrimônio de uma série de pessoas. Não é exatamente um family office, mas ele trabalha com pessoas que têm um patrimônio líquido maiorzinho e ele faz a gestão desses recursos.
E um ponto que eu acho que vale a pena assim, mencionar, e acho que serve de exemplo pra gente, assim, pra quem tá começando. Por mais que seja uma consultoria técnica, por mais que ele esteja focando na alocação dos investimentos, ele é um cara que está sempre perguntado em sempre preocupado em como é que isso se conecta com a vida prática. Então não é escolher meia dúzia de ativos para aquele cliente, é ter a presença de espírito de entender a jornada daquele cliente como um todo, daquela pessoa como um todo, e aí fazer a melhor recomendação. Então é um cara que eu admiro bastante, está sempre próximo, e bora escutá-lo. Acho que eu tive a sorte de ter feito algumas perguntas para uma pessoa que entendia muito do assunto quando eu comecei, que é o Amuri, né? Comecei contigo quando resolvi migrar, então você me deu várias dicas aí do que você fazia, o que você via de potencial ou não. Mas algumas coisas assim que eu fico pensando sempre acho que tem que estar claro assim, você está lidando com gente, sabe? Está lidando com gente, tem que saber lidar com gente. Tem que entender que as finanças tradicionais, toda a teoria econômica, ela é muito importante, muito boa, mas que no final, numa boa relação cliente-consultor, as finanças comportamentais têm um papel muito mais importante, né? Entender o viés de cada um, de cada cliente, como endereçar isso para atingir um resultado melhor, eu acho que é algo que faz toda a diferença para construir uma relação de longo prazo. Assim. É um trabalho de muita confiança e de longo prazo. Uma coisa que eu sempre falo é que a gente tem que entender também quem é quem, né, nessa brincadeira. Às vezes, quando você está trabalhando, às vezes você olha para um assessor da XP e entende ele como um concorrente, ou o cliente percebe ele, muitas vezes, também como um concorrente, porque ele tenta se posicionar dessa forma. Mas, para mim, tem uma diferença muito grande no papel de cada um. Eu acho que a XP e outras corretoras, elas são como se fosse uma farmácia, né? E dentro da farmácia você tem o farmacêutico, que seria o assessor da corretora. E que a gente é o médico, né? A gente é o médico que entende a dor, que faz o diagnóstico, faz o exame e procura o melhor remédio para tratar aquele cliente. Eu acho que essa é uma diferença muito grande em que eu demorei a entender esse papel. Acho que isso é algo que faz a diferença. É interessante um ponto que ele traz sobre o papel de cada um, assim, né, dentro do mercado financeiro, que eu acho que a gente até abordou isso bem profundamente no episódio número 6. Nossa, me senti muito... porque tava aguardando o momento que eu ia falar isso, sabe? Agora, eu tô em dúvida se foi no 6, então se for uma confusão, a gente já abordou isso aqui em algum momento. Eu não lembro onde é que foi, mas a gente já gravou isso aqui. Eu lembro dessa conversa. Porque isso é fundamental. Eu acho que é natural quem sai desse lugar, quem nasce dentro do planejamento financeiro, desse lugar da imparcialidade, de não ter conexão com uma corretora específica, ou com vender seguros, ou enfim. A gente começa com bastante dessa coisa da transparência, de eu sou imparcial, e a gente tende naturalmente a confrontar esses outros profissionais. E é um caminho meio errado, assim, eu não acho que é um caminho que funciona. Acho que tá tudo bem, e é importante, é nosso papel também falar, ó, isso aqui funciona desse jeito, e eu trabalho dessa outra forma por causa disso. Então, eu quero garantir uma preocupação 100% com a sua situação cliente, então por isso que eu não recebo uma comissão desse lado ou desse outro. E esse profissional, porque às vezes o cliente ele não pode fazer esse papel de eu converso uma coisa aqui com o planejador financeiro, depois eu converso uma coisa com o assessor, e aquilo ali parece que tá muito chocante, né? Enfim, é nosso papel. E ele tem que fazer o meio de campo, né? É terrível, assim, não é botar papel o cliente nessa situação. Sim. Esse ponto me chamou muito a atenção também. E eu acho que a gente vai ter que agir politicamente, pessoal.
Não adianta ser grosseiro com o gerente do banco, grosseiro com o assessor da corretora. A gente comentou isso em algum episódio também, mas eu acho que vale ressaltar, já que é um ponto que o Lu trouxe. Veja, você tá ali para ser uma palavra de alento, né? Você vai trazer conforto para aquele cliente. Igual o Lu falou, você vai enxergar o todo, né? Você não quer gerar mais tensão em cima desse assunto. Então, com toda certeza, faz sentido você se mover de maneira simpática entre esses ambientes todos. Você vai conversar com o cliente, você vai ser simpático com ele. Você vai conversar com o assessor, você não vai falar, seu idiota, você é mais comissionado por causa desse fundo, você vai botar o dinheiro do cliente aqui, não é assim. Tá? Não é por aí, né? Então, a gente vai tentar se mover de maneira inteligente nessa história. E eu acho muito interessante quando uma pessoa que é muito gabaritada em algum tema deixa claro que ela vê algumas limitações. Então, tipo, Luiza CFA, tem quantos no Brasil? Menos de 2.000, assim. São pessoas muito cabeçudas, que entendem muito sobre economia. E quando uma pessoa que tem muito gabarito técnico e numérico, né, econométrico ali, fala, olha, as finanças comportamentais são mais importantes. A relação que você vai construir com aquele cliente é mais importante. Você entender aquele cliente, que ele é um ser humano, é mais importante. Isso acaba me chamando muita atenção. Então, quando um psicólogo fala isso, eu acho legal também. Mas ele está estudando aquele negócio, né? Ele é apaixonado por aquele tema. Quando uma pessoa de outra área reconhece isso, eu acho muito, muito interessante. Então, esse ponto me chamou a atenção também. Muito bom. E é gente, né? Ele fala isso. Ele falou, a gente tá lidando com gente, né? Acho curioso como isso deveria ser muito óbvio. A gente não devia precisar falar isso, né? Mas tem um ser humano ali do outro lado. Semana passada eu fiz uma reunião com um cliente numa situação super confortável financeiramente, mas muito abalado psicologicamente. E ele já, né, tá tentando investir dinheiro, já fez reunião com muitas pessoas. E aí, no final da reunião, ele olhou pra mim e falou assim, nossa, mas que bom conversar de outra coisa que não é dinheiro. E eu achei curioso, porque a gente ia acabar de passar 2 horas falando assim, mas eu acho que é essa forma de levar esse assunto, conectando com a vida da pessoa, com a realidade que tá do outro lado. Isso faz muita diferença. Vi, apresenta a Diana e puxa o quarto áudio aí também. Bom, próximo áudio é da Diana. E eu não conheço a Diana pessoalmente. E pra mim ela sempre foi há algum tempo, assim, ela é uma referência por uma coisa muito específica e eu quero chamar bastante atenção nisso, que é a preocupação em fazer o que é certo dentro da lei, conforme o que você tem gabarito para poder fazer e entender o seu papel. Isso não tem nada de errado, né? A gente querer, quero também fazer essa outra função, mas então vamos capacitar para aquilo, vamos tirar a certificação que precisa ser tirada, vamos buscar, enfim, a habilitação que precisa ser feita. Então acho que ela faz um pouco desse papel. Colocar limites na atuação, né? Assim, de certa forma. Exatamente, que é fundamental, e é fundamental para nós que já estamos aí há algum tempo, para a gente conseguir facilitar para o cliente essa separação, assim, não, esse cara que tá falando, mas ele não tem uma responsabilidade perante órgãos, ele nunca estudou, quem sabe? Então, entender um pouco esses limites, eu acho que é fundamental, e a Diana, ela faz isso muito bem, assim, e se posiciona bastante em relação a isso, junto com os órgãos. Então, um ponto aí que eu gostaria de chamar a atenção. Diana, ela se apresentou no começo do áudio. Ela é fundadora da Atimo. Acho que a gente pode dar play aí pra gente escutar. Então, muito profissional, Vi. Você já até pulou a sua apresentação da Diana porque tá no áudio. Dá o play, produção. É isso, vamos lá. Oi pessoal, aqui é a Diana Benfatti, eu sou fundadora da Atimo Family Office, empresa que trabalha com planejamento financeiro e patrimonial completos desde 2015. E eu fui convidada para falar o que eu gostaria que tivessem me contado quando eu comecei, né? Então eu tô aqui no podcast para dar essa contribuição, e o que eu queria contar para vocês é que quando a gente trabalha com planejamento financeiro, a gente trabalha com diversas áreas de conhecimento e de atuação distintas, né? Então a gente tem que lidar com muita informação, e essas informações são sempre muito conectadas e interdependentes. Então o que eu queria que tivessem me contado é que
é necessário desenhar processos bastante minuciosos desde o início da empresa, desde o primeiro cliente, para que a empresa possa crescer de forma sustentável e organizada, né? Dessa forma a gente economiza tempo e consegue ter bastante eficiência aí para atender cada vez melhor os próximos clientes, né? E conseguir ter sucesso nesse mercado. Espero ter contribuído e fica aqui o meu abraço para todos vocês. Tenho alguns sentimentos mistos sobre o depoimento dela. Deixa eu abrir meu coração aqui. Acho que, primeiro, um ponto que vale muito ser ressaltado. Ela deixa claro que a atuação dela com um cliente, de certa forma, vai capacitá-la para atender melhor o próximo. Eu acho isso muito, muito, muito importante. A gente pegou um episódio quase que inteiro sobre isso, né? Sobre utilizar cada processo como uma plataforma de aprendizado mesmo. Então, acho que esse é um ponto muito importante. Sobre os processos, eu sou um pouco caótico nesse sentido, vou confessar aqui. E você, sem dúvida, vê muito mais organizado do que eu, assim, nesse sentido. De tabular as informações e de criar um certo padrão para isso. Então, queria discutir isso um pouquinho com você. O meu medo, veja, eu acho que os processos são importantes. Eu só, às vezes, fico um pouquinho inseguro em aconselhar para quem está começando dedicar muita energia para a formulação dos processos, porque, pelo menos na minha experiência, no começo, 100% da minha energia estava em atender muitas horas para ganhar esse tempo de voo. E depois que eu fui pensar em processo, e eu acho que a Diana foi por um caminho diferente, que é válido também, claramente é uma outra abordagem só, mas eu queria discutir um pouquinho sobre isso também, porque eu acho que você faz um meio termo entre essas duas coisas, talvez. Eu acho que tem muito a ver com o perfil, né, de quem cada que ela um. atende, né? E o nosso perfil também, não só do cliente, mas o nosso perfil pessoal, porque algumas pessoas, como você talvez, não sente falta desse registro e de tipo, isso aqui aconteceu nesse momento, aí agora a gente vai fazer isso aqui. Isso de alguma forma estava ali na sua memória e você foi unindo aquilo em algum momento. Isso se tornou, de certa forma, meio padronizado, você foi ficando mais confortável com a primeira etapa, a segunda etapa, e isso foi ficando um pouco mais claro. A minha memória, ela é assim... ela não existe, ela é muito limitada. Então, para mim, essa coisa de registrar e de entender o processo, até criar algumas métricas para conseguir acompanhar isso, para mim faz diferença. Né, faz diferença na minha atuação e fez diferença desde o início. Mas eu acho que tem um ponto, acho que quando a gente fala também de temos que desenhar processo, não é que antes do primeiro atendimento a gente precisa ter todos os processos desenhados. Eu acho que a primeira etapa foi assim que eu fiz, eu achei que funcionou bem, era de estar muito atenta aos processos, ao que acontecia, como é que era a relação minha com esse profissional parceiro, o que eu entregava no final para o cliente. Essa coisa, no começo tem essa história da atenção e do registro de como estava sendo feito. Era como se aquilo ali foi acontecendo de forma, não posso dizer intuitiva, mas assim, sem um processo guiando. Quase que experimental, e não aí, vi. Experimental, ótimo. E aí isso ia sendo registrado de alguma forma. E aí, depois de alguns atendimentos, eu percebi que isso foi virando um padrão. E eu percebi que isso fez muita diferença quando eu trouxe a primeira pessoa para a equipe. Aí não tem como. Então, quando ela fala, precisamos de um processo desenhado para poder crescer, principalmente enquanto número de clientes e número de equipe. Eu logo no começo, contratei um CRM, que a gente usa até hoje, assim. Primeiro, porque o número de clientes começou a aumentar e eu olhava pro cliente... que eu acho que é importante para quem tá escutando a gente. Boa. É o Pipe Drive que eu uso hoje. Sempre usei ele, na verdade. Então, eu precisei... o cliente sentava na minha frente, eu pensava, meu Deus, eu não lembro da história desse cliente. E aí, se eu não registrava tudo via uma planilha ou escrito em algum lugar ou no final de cada... Eu simplesmente deletava aquilo, assim, da minha memória. Então, eu precisei disso quando o número de clientes começou a aumentar. E depois,
para conseguir passar isso para frente. Hoje, se a gente não tivesse processos definidos, isso tudo muito organizado, com certeza seria muito caótica a nossa vida. E a gente não conseguiria entregar o resultado que a gente precisa entregar. Justíssimo. E eu acho que tem uma diferença também entre você estruturar os seus processos mais internos e você ter vontade de estruturar uma metodologia muito fechadinha para entregar algo para o cliente. Deixa eu tentar trazer um exemplo para a minha realidade aqui. Segunda-feira à tarde é o meu dia de responder as dúvidas dos alunos do Dinheiro Sem Medo e do Finanças para Autônomos. Então, faz parte da minha rotina. Eu tenho um espaço na agenda blocado para isso. Então, meio que tá ali na minha logística. Então, para isso, eu tenho uma certa estrutura. Agora, como eu vou conduzir cada sessão de consultoria que cada aluno vai marcar, eu gosto de deixar a coisa mais em aberto. Eu gosto de não ter um protocolo, porque tem aluno que vai chorar na minha frente e tem aluno que vai tratar como se fosse uma brincadeira, aquele negócio e tudo bem. Então, eu acho que tem momentos em que o processo um pouquinho mais fechado faz sentido, em especial quando você está se organizando e cuidando do seu tempo, que é extremamente limitado. E tem momentos em que essa flexibilidade, essa maleabilidade, ela é muito útil. A gente também falou sobre isso nos últimos episódios, né? Acho que a gente precisa de uma tabela, Vi, pra gente saber o que a gente falou em cada episódio, pra gente poder fazer as referências, porque eu sei que eu falei isso em algum momento. E o pior, pessoal, quem tá escutando, a gente tá gravando esse episódio, que é o 7º, no dia 26 de outubro. Vocês estão escutando quase um mês depois. Então, eu já não sei muito bem quando que a gente falou o quê, mas a gente vai chegar nesse processo. A gente tá na fase mais caótica ainda. A gente claramente precisa seguir o conselho da Diana, que ela acabou de falar aqui também. Boa. Ai, Jesus, você sabe que vamos. Tem algumas áreas também, e eu acho que esse comentário da Diana faz muito sentido, até pela área que ela atua de forma mais profunda, assim, na gestão de patrimônio, e enfim. É porque a gente tem que tomar o cuidado. A gente sabe que a tomada de decisões, ela não é racional, né? E a gente, mais do que ninguém, estuda isso demais, assim. Então, a nossa tomada de decisão enquanto planejador, ela também não é racional. E aí, definir esses processos ajuda muito a gente, assim, não colocar os nossos vieses no meio do planejamento do cliente, assim. Então, a gente lidar com um pouco daquela situação. Eu me recordo do primeiro cliente multimilionário, assim, que eu atendi. E eu fui pra reunião meio que, tipo, amigo, não... Por que a gente vai controlar esse orçamento, assim? Ele gastava muito menos do que ele podia. Já fiz isso também. Então, era quase como se eu estivesse menosprezando o interesse dele de buscar um planejamento financeiro. Porque você não vai dar conta... Eu me lembro de pensar essa frase, assim, você não vai dar conta de comer esse dinheiro antes de morrer, nem seus filhos, assim. Ele tinha um filho só que já era até mais velho, enfim. Não tinha condição e tá errado. Né? Com a experiência e com muita análise, a gente vai entendendo isso. Então, acho que esses processos, eles ajudam muito nesse ponto também. Eu acho que isso faz do planejador uma pessoa melhorzinha, sabia, Vi? Porque a gente claramente não vai poder menosprezar a dor do outro, né? Ou achar que ela é uma dor menos digna. No Brasil um monte de gente passa fome, logo o seu problema de rico não é um problema que deve ser discutido. É uma abordagem muito ruim, né? Você pode conscientizar aquela pessoa que, olha, é uma situação privilegiada de fato, mas menosprezar o que ele está sentindo é um atalho para ele se fechar de vez. E aí ele não vai... Você vai estar privando aquela pessoa de uma oportunidade de reflexão maravilhosa. Então acho que esse é um ponto bem, bem importante também. Gostei dos conselhos das pessoas, Vi. Acho que... Eu também. Eu realmente queria ter escutado eles lá atrás. Acho que a gente tem que fazer mais vezes. Sabe uma coisa que a gente poderia fazer no próximo episódio? A gente podia pedir conselhos para pessoas que estão analisando a nossa área, mas não são planejadores financeiros. Então eu fiquei com vontade de perguntar para Vera, por exemplo, o que ela gostaria de ter entendido antes, assim, né? Ela tá nessa área há quase 30 anos, mas o que ela gostaria de ter entendido? Fiquei com vontade de conversar com a Cláudia e com o Henrique, que tocam um bom Instagram para vocês seguirem também, pessoal. É o Finance_BR. Eles são professores da GV e estão sempre levantando dados muito interessantes sobre o mercado. Então, que vão além da taxas de juro para cá, taxa de juro para lá. Então, eu fiquei com vontade de fazer um novo episódio depois com esta turma. Muito bom.
Como eu disse no começo, a cada episódio a gente coloca mais 2 na lista. É isso. E espero que a gente nunca termine, né? Amigos, contem pra gente o que vocês esperam dos próximos episódios, das próximas temporadas. A gente com certeza vai fechar essa temporada bonitinho em 8, 9 episódios, mas a gente espera que não seja a única temporada que esse podcast teve. Então, contem pra gente sobre o formato, sobre os temas, o que vocês gostariam de ver por aqui, se a periodicidade semanal faz sentido, se a duração dos episódios faz sentido, e assinem a newsletter para receber direitinho os episódios no e-mail. E se você quiser seguir a gente no Spotify ou participar do grupinho do Telegram, os links vão estar em algum lugar da sua tela ou do seu e-mail, enfim, estaremos por aí. Certo, Vi? É isso, certo? Até semana que vem para o nosso, quem sabe, último episódio dessa temporada. Meu Deus, é isso. Valeu, queridos. Beijo, fiquem bem aí. Boa semana para vocês. Até mais. Tchau, tchau.